Bom, a gente vem ao longo dessas semanas aí, nessa série de lives, trazendo para vocês um novo mercado de trabalho e a mediação como uma profissão. E é uma novidade, né? Diante dessa novidade, a gente precisa entender o contexto em que a mediação surgiu e qual que é o impacto, né, que ela traz e por que mesmo já sendo utilizada em outros países há tanto tempo, ela veio, né, depois de alguns anos ganhar força no Brasil, tanto no cenário judicial quanto no extrajudicial, e a gente precisa entender, né, o que aconteceu, que a mediação, que não é um instituto novo. Na última live eu até comentei com vocês aqui que o berço é lá nos Estados Unidos na década de 70. Depois de tanto tempo, né, o brasileiro, que tem uma cultura litigante, uma cultura de disputa, percebeu a necessidade de mudar isso e decidiu trazer para dentro do cenário a mediação como realmente um método regulamentado e uma profissão. Bom, nas formas mais primitivas, né, nas sociedades mais primitivas, sempre existiu formas de solucionar conflitos, né? As mais comuns sempre foram os acordos, né? Aqueles em que as pessoas conversavam e chegavam em um acordo em que um acabava cedendo em detrimento do outro. A autotutela, que, né, conhecida mais numa nomenclatura mais técnica, o acordo é mais conhecido como a autocomposição, e a autotutela, que é aquela em que a vontade do mais forte sempre prevalecia sobre a vontade do mais fraco. Com o passar dos anos, esses métodos de solução de conflitos, né? A gente está falando de um cenário, de um contexto, de uma história primitiva, né? Onde ainda não se existia o Estado como meio, né? Eu digo o Poder Judiciário como órgão do Estado que as pessoas procurariam para interceder nesses conflitos e nessas disputas. Mas com a evolução da sociedade, né, com o aumento populacional que veio em decorrência da Revolução Industrial, as relações se tornaram cada vez mais complexas e essas formas, né, de solucionar os conflitos, que eram a autocomposição e a autotutela, passaram a nem sempre ser suficientes e nem interessantes para aquele caso. Quando a gente fala de um cenário de revolução industrial, a gente está falando de produtividade, né? Cada vez mais o conflito de interesse que paralisava a produção de uma indústria naquela época trazia um prejuízo financeiro e de desenvolvimento gigantesco. Então a gente começou a perceber, as sociedades começaram a perceber que precisava-se de outra forma, né, de interseção para que isso não viesse a impactar no desenvolvimento, no mercado de trabalho mesmo, de desenvolvimento de toda a sociedade. E aí, aquela cultura que prezava pela autocomposição, né, que a autocomposição, a autotutela, ela vinha muito quando tinha uma relação de hierarquia, né, na sociedade primitiva. Mas quando se tratava de interesses divergentes, mas que um complementasse o outro, a autocomposição sempre prevalecia, né? E um exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, numa época de colonização. A colônia, apesar, ela tem uma situação de hierarquia? Tem, né? Assim, mas a colônia, ela sempre acabava entrando em acordo com o colonizador, visando não poder continuar vivendo em paz, em harmonia, com um sentimento de comunidade.
E aí, quando chega a Revolução Industrial, a gente começa a falar de competição, de desenvolvimento, de produtividade, essa consciência de comunidade que vinha, né, na sociedade primitiva, ainda que em algumas situações a autotutela acabasse prevalecendo, mas tinha-se muito da autocomposição, apesar que naquela época a autocomposição ela era acompanhada de concessão, né? Mas com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento, as relações começaram a se tornar mais complexas, o aumento populacional começou a realmente ser uma realidade, e a partir de então, essa consciência de sociedade, de comunidade, no sentido de vou fazer concessões, né? Vou ceder para viver a sociedade como um todo, poder viver em harmonia, com paz, começou a se perder, né? Essa conscientização, essa consciência de comunidade começou a se perder. E o diálogo ele foi se tornando cada vez menos eficiente e sempre acabou ficando para um segundo plano. E aí, nesse contexto, surge a figura do Estado, que começa a intervir nesses conflitos privados, né, particulares. E aí, com a criação do Poder Judiciário, ele passou a ser demandado toda vez que existia um conflito e uma divergência. Por quê? Porque aquela ideia de comunidade, de harmonia, de pacificação, ela já não existia mais. Então, as pessoas começaram a transferir a autonomia que tinham para solucionar os seus conflitos, as suas questões, para o Estado. E aí, o Estado começou a ser acionado, né, quase corriqueiramente, e passou a ser visto como a principal via, né, de solução de conflitos. Nesse contexto todo, o judiciário começou a ser acionado para todo e qualquer tipo de demanda. Então, veio uma sobrecarga. Por quê? Não existia um filtro, né? Não existia uma limitação de recorrer ao Poder Judiciário. Toda e qualquer disputa, todo e qualquer conflito de interesse era levado ao crivo do Poder Judiciário. E isso começou a fazer com que o Poder Judiciário ficasse sobrecarregado, cada vez menos eficiente, e não correspondendo às expectativas do jurisdicionado, né, que é aquele que procura o Poder Judiciário ao tempo e modo que era esperado. E isso começou a desencadear em uma insatisfação. Aquela pessoa que procurava o Poder Judiciário para resolver os seus conflitos, muitas vezes era frustrada, né, no final da solução daquele conflito que ela foi buscar uma solução, uma intervenção. Seja pelo demora, né, pela questão do tempo, seja pelo modo, porque o Poder Judiciário, querendo ou não, ele é uma estrutura, ele é um órgão do Estado. Então, ele tem uma estrutura mais enrijecida, ele tem algumas burocracias, né, trâmites para cumprir, que limitam, às vezes, a flexibilidade, né, e a possibilidade de opções para resolver uma demanda. Sem falar que o Poder Judiciário, ele sempre intervém naquilo que é trazido até ele, né? Então, às vezes, você tá com um conflito, leva até um profissional, que é um advogado, né, que vai te representar. O seu advogado vai demandar no Poder Judiciário em busca, né, de solucionar aquele seu conflito, alegando questões de direito e etc. Mas muitas vezes a origem daquele conflito, a raiz mesmo daquele problema não é tratada, né? Ela é muito objetivada. E aí as pessoas, né, acabam, mesmo que tenham sucesso em uma demanda judicial, né, ganhem a ação, acabam saindo insatisfeitas por questões estruturais e de forma.
né? Uma coisa que a gente escuta muito, e aí eu falo a gente, porque como a gente já se apresentou aqui algumas vezes, além de mediadora, eu também sou advogada, né? Claro que eu não exerço as duas profissões concomitantemente em um mesmo caso, mas naqueles casos que eu não sou mediadora, eu sou advogada. E a gente escuta muito de cliente, né, na condição de advogada, falando assim, ao final de um processo que durou, sei lá, vamos jogar para baixo aí, né, 5 anos, a pessoa ganha e ela fala assim, nossa, mas eu não tive a oportunidade de falar, eu ganhei, mas ninguém me ouviu, não era exatamente isso. Então, isso gera uma insatisfação na pessoa que busca o poder judiciário. E aí a gente entra numa discussão muito doutrinária, né? Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre acesso à justiça e acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça, todas as pessoas, né? É um direito previsto na Constituição, todo mundo tem. E o